A crise da água é tão séria que pode chegar o dia em que esse recurso natural vai acabar. Apesar de ter uma das maiores bacias hidrográficas, o Brasil também sofrerá as consequências do uso desenfreado da água. Muitos centros urbanos já enfrentam dificuldade de abastecimento. Para saber mais sobre a gravidade da situação, no programa de hoje você vai saber o que deve ser feito pelos governos e saiba também qual é a sua responsabilidade. Para falar sobre o assunto, o deputado Barbosinha, que já esteve à frente da empresa de saneamento de Mato Grosso do Sul. A doutora em desenvolvimento sustentável, Sinara Brock. E o deputado Amarildo Cruz, presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia. Doutora Sinara, qual a radiografia dos recursos hídricos de Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul, de uma forma bastante privilegiada, tem uma disponibilidade hídrica, ou seja, temos água no Mato Grosso do Sul. No entanto, precisamos cuidá-la, porque a água, Fernanda, ela não acaba. O que acaba é a nossa possibilidade de acesso a essa água, em termos de qualidade ou em termos de quantidade, porque a gente até sabe de várias pessoas que se banhavam em alguns córregos, que tomavam água com a caneca, juntando de algum córrego, de algum rio, e hoje já não pode mais, ou porque o córrego já não existe mais, porque a nascente já não está mais ali. Então, o que acaba é o nosso acesso aos diferentes usos da água, aos diferentes usos relativos à irrigação, à pecuária, à agricultura, para o próprio abastecimento público, para o uso das fábricas, enfim, para a navegação, para a pesca. A gente nem sabe qual é a atividade humana que não tenha água no seu processo produtivo ou de alguma forma. Nós mesmos somos água pura, 2/3 do nosso corpo é água. Então, a gente precisa cuidar. Ainda bem que Mato Grosso do Sul tem uma disponibilidade hídrica. Isso não quer dizer que podemos ser perdulários, ou seja, podemos gastar, usar sem controle e sem planejamento esta água. Senão, nós vamos não ter acesso a uma boa qualidade ou não ter a quantidade que precisamos para a nossa boa qualidade de vida. E quais são essas fontes hoje? O que a gente pode, para a gente enxergar esse cenário? Tem abundância, né? Tem que usar com muita consciência, mas só para as pessoas entenderem desse cenário, de onde está essa fonte de água em Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso do Sul nós temos grandes rios que formam as duas grandes bacias hidrográficas que praticamente dividem o estado, a bacia do Rio Paraná e a bacia do Rio Paraguai. Nós temos duas bacias hidrográficas com vários rios que afluem a esses determinados, tanto ao Rio Paraná como ao Rio Paraguai. Campo Grande é uma cidade que tem muitos córregos. Conforme dados da Águas de Gabiroba e da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, nós temos mais de 1.200 córregos em Campo Grande. Fora isso, toda esta disponibilidade hídrica quantitativa, de quantidade, né, dos grandes rios, nós temos águas subterrâneas também possíveis para diferentes usos, né? Ou seja, nós temos, além do famoso aquífero Guarani, que é o mais famoso, nós temos outros aquíferos também, dos quais já utilizamos dessas águas subterrâneas para o abastecimento da população de Mato Grosso do Sul. No entanto, há necessidade de diferentes cuidados, não na questão apenas da água, mas na questão do que impacta realmente a quantidade e a qualidade de água para que esta disponibilidade se mantenha, porque nós já temos caso de conflitos pelo uso da água em Mato Grosso do Sul. Olha só, deputado Barbosinha, a gente até vai falar um pouco sobre esse assunto agora, porque apesar dessa abundância, Mato Grosso do Sul é o 13º estado que mais consome água, com um índice de perda de 32,9%. São indícios de uma crise, deputado? A gente pode enxergar isso dessa forma? Na verdade, como disse a doutora Sinara, a água ela tem o seu ciclo infinito.
Na verdade, a questão a ser indagada e a grande discussão é como que nós estamos utilizando as nossas águas e como nós estamos tratando as nossas águas. Nós temos os 4 eixos que compõem o saneamento: água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Os grandes responsáveis pela poluição, obviamente, são as grandes indústrias, né, e também as cidades, os grandes aglomerados urbanos, que não coletam o esgoto ou quando coleta esse esgoto não produz nenhum tratamento. A média nacional no Brasil é de 50% de esgoto coletado. E parte considerável desse esgoto coletado, ele é jogado na natureza sem nenhum tratamento, poluindo córregos, rios, mares, enfim. Os lixões, né, os aterros sanitários, que na verdade são grandes lixões, há uma demanda nacional pela implementação dos aterros sanitários para que nós tenhamos o equilíbrio em relação à destinação do lixo, né, a questão do chorume, né, que carreia para os córregos e para os rios, vai matando as nossas águas. No Mato Grosso do Sul nós temos realmente uma abundância na água, mas na verdade não há um controle ainda sobre o uso racional da água. A questão da irrigação, a questão das perfurações dos poços artesianos e semi-artesianos, nas cidades, por exemplo, nós temos, não se tem um controle absoluto para dizer quantos poços nós temos perfurados em Campo Grande, quantos nós temos em Dourados, em Três Lagoas. As pessoas ainda, algumas hoje buscam licença ambiental, mas nós temos uma série de poços clandestinos, principalmente na área rural. E esses poços são utilizados e às vezes abandonados sem nenhum critério de tamponamento e do ponto de vista ambiental, e é um ponto de contaminação do lençol freático. Nós temos aqui os aquíferos, além do Guarani, outros aquíferos, como por exemplo o Botucatu, que é explorado, né? Por exemplo, a Sanesul, ela responde por 68 municípios, 123 localidades. Parte considerável dessas localidades nós utilizamos o lençol subterrâneo. Dourados, 60% aproximadamente, é Rio Dourados, captação superficial. Paranaíba, captação do Rio Santana, e agora também entrando com a perfuração de grandes poços, buscando a água do Guarani. Então, na verdade, essa crise hídrica que nós temos no estado de São Paulo, e que nós temos em outros estados da federação, por exemplo, no Nordeste, que é uma crise eterna, Minas Gerais, ela se deve em alguns estados pela dificuldade no acesso à água e em outros lugares porque nós matamos as nossas águas. São Paulo, por exemplo, nós temos o Tietê e o Rio Pinheiros que corta a cidade de São Paulo, mas dois rios mortos pela ação do homem. Então nós temos que despertar para essa realidade, para a consciência ambiental, e isso eu acho que nós temos que preparar para as futuras gerações. Essa geração que está vindo agora, nas escolas eu percebo que há uma consciência muito maior em relação à questão da natureza. Eu me lembro, quando menino, um dos divertimentos que se tinha era a questão de passarinho, não era? Matar passarinho, se utilizava o estilingue de forma indiscriminada. Os poços eram perfurados, esses poços caseiros, e quando você não queria mais o poço, o que você fazia? Você jogava toda a espécie de entulho, lata, lixo, para poder tampar aquele poço. Então, na verdade, hoje a gente percebe que essa geração está vindo com uma consciência ecológica muito maior. Deputada Marilda, a gente, quando fala em crise, eu acho que a população começou a ouvir falar em crise da água por conta da situação no estado de São Paulo, mas para o senhor, e cada um dá o seu motivo, sua razão, é responsabilidade dos governos, da chuva. Para o senhor, qual que é o principal fator de crise? E essa crise, claro, como colocaram aqui, se ela pode se estender para o Estado, né? O que a gente deve fazer mesmo em termos de gestão de consciência ou até cada um em casa, né? Como que é isso? Eu acho que, como outros problemas que nós temos, é uma questão também cultural. Não tenho dúvida que o papel de cada um é fundamental para nós tratarmos de uma questão tão importante para a vida humana. Não existe vida sem água. E aí entra a responsabilidade, no meu entendimento, principalmente do poder público. Nós somos organizados em sociedade, você tem gestões que necessariamente têm que discutir mais o tema e têm responsabilidade crucial com relação a políticas públicas, principalmente, que são desenvolvidas para que você possa enfrentar esse tipo de problema. Não é de hoje, na verdade, que já se discute, né, há muito tempo
a questão da crise de água que lá na década de 70, de 80, já se via. As pessoas que trabalham na área, as pessoas que lá atrás já percebiam até pelo nível de desenvolvimento desenfreado e desordenado da nossa sociedade. Que nós poderíamos estar comprometendo os nossos mananciais, comprometendo os nossos recursos hídricos. E num estado como o nosso, por exemplo, a doutora Sinara falou com muita propriedade que o Brasil é um país que tem um gigantesco potencial de recursos hídricos, e dentro desse país que tem esse gigantesco potencial, o Mato Grosso do Sul é um dos principais estados, né? Mas nós podemos, com certeza absoluta, se não tivermos políticas públicas e um desenvolvimento ordenado nesse sentido, comprometer todo esse potencial que nós temos. Aliás, nós estamos vendo acontecer algumas coisas, e o que mais me entristece nesse sentido é a falta de ação do Estado como um todo. O Estado que eu falo é município, a unidade federativa e a União, que efetivamente eu não vejo elencada a questão ambiental como prioridade nas políticas públicas de uma forma geral que são desenvolvidas. Isso, logicamente, compromete. É com muita tristeza que eu percebo o que está acontecendo, por exemplo, em São Paulo. Se nós não tomarmos providências e não usarmos o exemplo daquilo que foi feito de errado para fazermos o diferente aqui no nosso estado, logicamente que nós vamos comprometer, por mais que nós tenhamos recursos importantíssimos de 2 bacias hidrográficas, do aquífero Guarani, de tantos outros reservatórios que nós temos aqui, o Pantanal, enfim, nós somos um estado privilegiado do ponto de vista ambiental, né, com potencial, com clima, com topografia, com uma série de coisas, e principalmente recursos hídricos, mas se nós não tivermos políticas públicas voltadas efetivamente para que você possa fazer a preservação, a conscientização das futuras gerações, daqueles que vão estar tratando, que vão estar fazendo a gestão principalmente, e principalmente obras, né, a tudo aquilo que tem que ser feito para que você possa preservar o bem maior que nós temos, logicamente que a gente vê com preocupação o que pode vir aí para frente em função de uma falta de prioridade, em função de uma desordem, na verdade, na gestão dos recursos hídricos que nós temos. Você vê São Paulo, por exemplo, que passa hoje por uma crise, não só São Paulo, Espírito Santo, Minas, outros estados que estão com o mesmo tipo de problema, também tiveram, em determinado momento, recursos hídricos vastos. Também, São Paulo também está sob o aquífero Guarani, tem reservatórios importantes de água, né? O deputado Barbosinha acabou de falar, a cidade de São Paulo, não só o Rio Pinheiros, o Rio Tietê, Tamanduateí, tem vários rios que cortam a cidade, é como o Campo Grande, que tem, não sei se a mesma quantidade, mas também tem, logicamente, um potencial muito forte, mas totalmente comprometido. Totalmente comprometido. E o custo para você despoluir, para você poder fazer com que aquele recurso possa ser reutilizado, ele é infinitamente maior do que se você tiver uma política que invista principalmente na preservação e na conscientização das pessoas que necessitam de saber, de preservar melhor os recursos hídricos que nós temos. Como melhorar essa gestão, deputado? Bom, se me permite, eu queria retomar um assunto relacionado à água. Nós tivemos nos anos 70 a edição do Planasa. Ainda sob influência do regime militar, houve a estadualização da água. Praticamente os municípios foram obrigados a aderir às companhias estaduais e nós tivemos efetivamente um avanço muito grande na oferta de água tratada chegando à residência das pessoas. Só que essa mesma atenção não teve com o esgoto. E, na verdade, durante aí, séculos e décadas, o esgoto foi relegado a terceiro plano. E eu fui presidente da maior associação de saneamento do país, que é a ESB, que agrega todas as empresas estaduais e responde praticamente por 85% do saneamento brasileiro. E a grande discussão que nós travamos com o governo ao longo desse período foi exatamente, deputada Marilda, ter no orçamento recursos definidos, porque nós não vamos conseguir resolver o problema do saneamento no país e por consequência, a preservação das nossas águas, sem a ajuda constante e efetiva do governo federal. Nós temos que reconhecer que nos últimos anos
no governo do presidente Lula, no governo da presidenta Dilma, nós tivemos avanços importantes na parte de disponibilização de recursos para investimento no saneamento. Por exemplo, no Mato Grosso do Sul, só do ponto de vista da Sanesul foram investidos, ao longo de 8 anos, dos últimos 8 anos, mais de R$1 bilhão em investimento na parte de água, de coleta e tratamento de esgoto. E aí, doutora Sinara, uma informação importante. No Mato Grosso do Sul, nós não temos o afastamento do esgoto. Todo o esgoto coletado, seja na capital, seja no interior, ele é coletado e é disponibilizado, volta para a natureza, tratado com índice de eficiência aí, próximo ao 90% ou superior até a 90%. Então, na verdade, nós estamos evoluindo de forma responsável, de forma consciente, mas temos muito ainda a investir para nós chegarmos à universalização dos serviços de coleta e tratamento de esgoto. E aí você falou da questão das perdas. Nós temos cidades brasileiras que a perda da água se aproxima dos 70%. E nós falamos de água tratada, que você captou essa água, tratou essa água e colocou no sistema. Como que se perde a água? Perde a perda por perdas físicas, rompimentos, vazamentos, falta de controle e por fraudes. Na verdade, não se tem um número definido para dizer o que é a maior quantidade. Obviamente que eu penso que a maior quantidade seja realmente por perdas físicas. Em determinado local, por exemplo, como Corumbá, é solo rochoso, a água ela pega ali uma rocha e ela não aflora. Como ela não aflora, às vezes você fica aí durante tempo aí perdendo milhões de litros de água e Corumbá é a maior perda de água da Sanesul e, por consequência, o município que nós tínhamos o maior problema. Nós ainda pensando aí como Sanesul, né? A Sanesul era o município que tinha a maior perda. Então, investir. E aí tem um outro paradoxo. O governo federal não libera recursos para combate a perdas. Nós não temos financiamento para combate a perdas. Então, se esse é um dos grandes problemas, e aí o que as companhias fazem? Todas as vezes que falta água na cidade, ao invés de você investir na questão da redução da perda, faz o quê? Perfura um novo poço, duplica uma adutora para uma captação superficial e os investimentos na parte estruturante acaba sendo relegado a terceiro plano. E aí lembrando que a parte expressiva da população brasileira era urbana. Nós tivemos um êxodo daí, a partir dos anos 70 até hoje, um êxodo rural muito grande. Os grandes aglomerados urbanos, e aí exatamente é que surgiu os grandes problemas. O que fazer com os lixões? O que fazer com a questão do esgoto? Não é? O que fazer com as grandes indústrias poluidoras e aí as estações de tratamento de esgoto, elas não estão preparadas para receber o resíduo industrial. Três Lagoas, por exemplo, é uma cidade que já apresenta esse tipo de problema, porque não existe uma ET industrial. Não é? A captação do esgoto, quando ela é levada para a estação de tratamento preparada para poder coletar o esgoto doméstico, acontece uma agressão ali às bactérias que faz o trabalho, né, do tratamento, e você acaba matando essas bactérias e prejudicando o tratamento. Então, na verdade, há uma grande necessidade de investimento dos municípios e aí também uma questão de consciência dos gestores. A gente dificilmente você vê no debate eleitoral um prefeito falar em investimento em saneamento. Fala em segurança pública, fala em saúde, fala em educação. Desenvolvimento sustentável, geração de emprego, mas você não vê a questão do saneamento, da água, do esgoto, do lixo colocado em pauta, até porque a população não coloca isso como um dos requisitos fundamental da sua reivindicação. Porque, na verdade, o tema político, ele se envolve na medida em que a própria população, com a consciência da necessidade daquele bem reivindica. Pautado pela população, né? Pautado pela população. Quer dizer, e essa questão que o deputado Barbosinha fala, a questão do uso racional, né? Essa questão de você, por exemplo, não combater as perdas, é você utilizar o recurso da forma mais racional possível. Quando eu falo que é um problema cultural também, é exatamente porque falta esse tipo de consciência de uma maneira geral. Quando a população não pauta isso como uma temática importante, nos momentos de debate eleitoral, por exemplo, como você frisou, deputado Barbosinha, mostra claramente que há uma fragilidade, né, no sentido do entendimento
de uma maneira geral da população, do quão é importante esses recursos, do quão é importante se debater essas questões, mas não é só a questão da educação ambiental, que a gente vê muitas iniciativas importantes que têm que ser apoiadas, que têm que ser fortalecidas, mas também no conceito da formação, na estrutura familiar, né, na escola, nos ambientes onde se debate grandes temas, essa questão ainda me parece que não ocupa o lugar devido em termos de prioridade. Como falou o deputado Barbosinha. Exatamente, porque eu acho que as pessoas pensam isso. É mais importante eu debater a educação, a saúde, porque a água pode faltar, mas vai demorar um pouco, enquanto isso nós temos tempo de debater outras questões. Eu acho isso de uma falta de inteligência, vamos chamar dessa maneira, muito grande. E não falo isso só da população, falo também dos gestores, porque quando não colocam essa questão como prioridade, demonstram também que estão tendo o mesmo tipo de comportamento da população, que não entende e não vê essa questão do comprometimento, da escassez dos recursos hídricos como uma questão emergencial e que tem que ser discutida, mesmo que preventivamente, como uma política inteligente de desenvolvimento. Um assunto até que eu queria colocar aqui para a doutora Sinara, para a gente observar essa questão do núcleo do saneamento, eu tenho chamado a atenção na Assembleia Legislativa, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, nós não temos uma Secretaria de Saneamento. Nós temos a empresa Águas Guariroba, que administra em Campo Grande, né? É uma empresa privada. Nós temos 10 municípios que são os SAIs, sistemas autônomos, são geridos pelos municípios. E nós temos 68 municípios atendidos pela Sanesul. Então, as empresas concessionárias e a própria Sanesul, ela cuida de água e de esgoto. Mas nós não temos, deputada Marildo, no Estado, onde você procura, por exemplo, qual é o ente no Estado, o órgão no Estado que cuida, por exemplo, da drenagem, que cuida dos resíduos sólidos, que cuida do saneamento rural. Nós estamos falando de saneamento urbano, mas e o saneamento rural? Quem no Estado que cuida disso? Quem é o gestor dessas políticas públicas, que faz projeto, que busca recursos? E aí uma outra questão, para a doutora Ceni também comentar, é o paradoxo, por exemplo, da cobrança de tributo do saneamento. Houve, durante o debate eleitoral, isso foi tema de campanha, compromisso do candidato que perdeu e da candidata vitoriosa, a presidenta Dilma, de que eleito iria desonerar o setor de saneamento. O setor de saneamento paga só de PIS e COFINS do saneamento mais de 2 bilhões por ano. 2 bilhões são números aí de 4, 5 anos atrás de um estudo que nós fizemos. Esse número hoje é muito maior. Então, na verdade, tributa o setor, vai para o governo federal, e esse recurso ele volta depois às duras penas. Então, na verdade, deveria, até foi discutido na época, deputada Marildo, se criar, por exemplo, um programa que beneficiasse as famílias de baixa renda, porque nas cidades é um grande problema. Você tem a água, você já tem a tarifa da água. Quando chega o esgoto, que é um grande benefício, ela impacta violentamente a conta de água e muitas pessoas, às vezes, ficam impedidas de ter o acesso à água em razão da tarifa do esgoto, de 70%, de 80%, e na maioria dos estados da federação, 100%. O esgoto corresponde a 100% da tarifa de água. Então, são questões importantes que eu acho que se inserem dentro do contexto do debate, né, e que precisa ser aprimorada, inclusive das instituições, para se responsabilizar a respeito desses assuntos. Então, até gostaria de esclarecer que políticas públicas, legislações e competências para cuidar de todos esses assuntos que nós estamos debatendo hoje existem, mas ainda há muita desinformação, não só do poder público, quanto do setor privado e amplamente da sociedade, que à medida que se apropria desse conhecimento de como influenciar a tomada de decisão ao cuidado das águas, pode estar cobrando realmente nas instâncias já estabelecidas para a definição dos caminhos do que a gente tem que fazer ou deixar de fazer. Deputados, as políticas estadual e nacional de recursos hídricos, ou seja, a Lei 9433 federal, que é a nossa Lei das Águas, e a nossa Lei Estadual 2406, estabelece toda uma estrutura organizacional e ferramentas para o cuidado da água. Algumas ferramentas ainda bastante polêmicas no nosso estado, por desinformação até, né? Como, por exemplo, a cobrança pelo uso das águas. E que ainda, possivelmente, há muito, muito tempo, nós não vamos ainda implementar esse tipo de instrumento, né? Ou seja, há canais para a participação e deve ir, e assim, sendo a água um bem público, com valor econômico,
cuja a tomada de decisão necessariamente deve ser descentralizada e participativa. Participativa com quem? Com o poder público, com as instituições públicas, com as suas competências devidas, com os empresários, com os usuários da água, onde o setor do saneamento, ou seja, a Sanesul, a Águas de Guariroba, é um usuário de água. Ou seja, o que nós, como cidadãos, pagamos na conta da nossa água? Que vem a conta da água, e quem tem a coleta, o tratamento de esgoto, também a conta de tratamento. Nós pagamos a tarifa pelo tratamento da água que nos vem e nos chega com índices de potabilidade, que a gente abre a torneira, toma e não vai... A água produto não é cobrada. A água produto não é cobrada. Então, o saneamento, o setor de saneamento que tem que é como se fosse a fábrica de água potável e a fábrica de coletar e tratar o esgoto para dispor na natureza, como é o caso aqui de Mato Grosso do Sul, dispõe novamente a natureza com índices que não venham a impactar os cursos d'água. Não acontece, não tem cobertura em todo o estado. No entanto, há ainda bastante desinformação e há uma fragilidade institucional do poder público e uma falta realmente de inserção, de priorizar os aspectos setoriais, ou seja, os demais usuários de água têm várias políticas. Tem a política do saneamento, tem a política de geração de energia por meio da água, ou seja, da hidroenergia, tem as políticas de navegação, tem as políticas de uso e ocupação do solo, e essas que são competências municipais, tem as políticas ambientais, e elas ainda estão, para funcionar, para que não venha a ter situações de esgotamento de água, de esgotamento ao acesso da água, como ocorre em São Paulo hoje, né? Elas devem estar interligadas, devem estar buscando metas comuns para o cuidado da água, para garantir o acesso de todos os setores, ou seja, da sociedade, você cidadão, para a gente continuar tendo acesso à água, a uma possibilidade a uma água potável em quantidade e qualidade, para o empresário ter sustentabilidade, continuar a ter lucros com o seu negócio. Imaginem hoje um empresário que vá ter investimentos em algum processo produtivo, um empreendimento, uma fábrica, e que daqui a 10 anos ele não tenha a possibilidade de quantidade ou qualidade da água que ele necessita, por exemplo, para fabricar um refrigerante, uma cerveja, para todo o processo produtivo de um frigorífico, de um laticínio, ou seja, a necessidade da garantia desta água, e que esta garantia, existem já ferramentas e possibilidades institucionais de competências para que seja garantido este empresário. O irrigante, por exemplo, ele tem que ter o investimento de um irrigante. À medida que ele investe, ele tem que ter a garantia que ele vai ter aquela água por determinado tempo, né, para ter os devidos lucros. É um uso da água. O poder público com as diversas competências, o município, as competências municipais de cuidado ambiental, de uso e ocupação do solo, ou seja, de todo um planejamento e aplicação das ferramentas fiscalizatórias, de cuidado com a drenagem, com as questões do próprio saneamento, são questões relativas aos municípios, às localidades. Lixo, drenagem, saneamento, ou seja, água potável, o esgoto, competência do município. Algumas questões relativas aos cuidados da água, das ferramentas, das águas subterrâneas. A Constituição Federal de 1988 estabelece que as águas do país são de domínio ou do Estado ou da União. Isso não quer dizer que o governo ou o Estado é dono da água, mas delega ao Estado e à União, os Estados federativos à União, a competência de cuidar da água. No entanto, este cuidado da água, no encaminhamento de decisões do que fazer ou deixar de fazer para este cuidado da água, passa por processos decisórios que têm, junto aos comitês de bacias hidrográficas, aos conselhos de bacia hidrográfica, a elaboração dos planos, tem o plano de saneamento, certo, municipal, tem os planos de recursos hídricos, que tem em nível de Brasil, em nível de Estado, nós já temos o nosso,
e tem em nível de bacia hidrográfica. Então, há diversos dispositivos. É evidente que esse emaranhado de legislação, esse emaranhado de competências institucionais é ainda de desconhecimento de grande parte da população. E coloco muito próximo até, por exemplo, o cidadão sabe como se faz uma lei? A grande maioria da sociedade não sabe como faz uma lei, como que se estabelecem as políticas públicas. E, por vezes, nós desconhecemos as competências do Poder Judiciário, Legislativo, Executivo e os canais de participação da sociedade para a tomada de decisão aos caminhos. Não só a sociedade, também o próprio poder público, né, nas diferentes competências, como também o empresário nenhum quer perder dinheiro. Também desconhece os caminhos para a efetiva garantia do seu acesso de qualidade e quantidade da água. Então, ainda creio que há realmente uma necessidade de muita informação, de um processo educativo, de mudança de paradigmas, coisas que nós estamos acostumados. Por vezes a gente acha que se jogar o papel de bala pelo vidro do carro, ou deixar o lixo na rua, enfim, não dispor num local de armazenamento para devida coleta, isso não vai influenciar em nada, né? São as pequenas atitudes do dia a dia que mudam o todo. São as pequenas... Isso que é cultural também. É cultural. É aquela coisa que, como se é bem de todos, não preciso cuidar. Alguém cuida para mim. O alguém que cuida para mim também é definido por mim quem é que vai cuidar. No entanto, este sentimento ainda é um processo que está sendo ainda... É um processo na nossa sociedade brasileira, né? Então, ainda há muito que caminharmos. Eu só espero que caminhemos com mais ligeireza, porque São Paulo somos nós amanhã. Sim. São Paulo somos nós amanhã. Ou seja, em São Paulo, em dados de disponibilidade hídrica, está longe de escassez hídrica. No entanto, muita gente, muitos usos, a água que existe lá tem sinais de quê? Esgotamento. Esgotamento hídrico. Isso foi porque não foi planejado, evidente. Antes de 2000 já tinham planos de bacia avisando o que é que tinha que fazer ou não, nos diferentes setores, inclusive de saneamento, enfim. Mas é aquela coisa assim, não vai ter importância se isso não acontecer, não há uma cobrança efetiva da sociedade e até mesmo do empresariado. Fica uma coisa, o deixa para lá, o deixa para cá, puf. Doutora, quando a senhora fala em... quando nós falamos, aliás, em falta de políticas públicas, é evidente que existe um arcabouço legal vastíssimo que dá suporte às melhores políticas públicas de preservação de recursos hídricos e uso de recursos hídricos, principalmente no nosso país, seja estadual, municipal ou federal. Mas políticas públicas, de uma forma mais ampla, é a falta de ação do Estado, na verdade, no sentido de implementar aquilo que a legislação manda que ele implemente. A própria Constituição, com certeza, tem mandamentos que na prática não são colocados em prática, né, pelo governante de plantão. Então, isso é realmente uma falta de políticas públicas do ponto de vista prático, de fazer com que o cidadão perceba que está tendo ação do executivo, seja municipal, estadual ou federal, no sentido de efetivamente cuidar do saneamento básico, da utilização mais racional dos recursos hídricos, da questão do resíduo sólido, enfim. E nessa questão que a senhora toca, que você toca com relação a essa questão em São Paulo, por exemplo, das empresas, eu tenho lido atentamente alguns artigos que demonstram que várias empresas em São Paulo já estão buscando outras alternativas de expansão ou mesmo de mudança, né, em função de que eles estão vendo não só a gravidade do problema, e como estão vendo também a fragilidade do Estado em tratar com a questão. Então, logicamente que ele vai buscar outras fontes, outros lugares onde ele disponibiliza os recursos hídricos, numa quantidade que necessita para poder continuar o seu negócio e obter a lucratividade. A água de reuso é uma dessas alternativas, por dúvida, exemplo, que em São Paulo, o projeto Aquapolo é o maior projeto da América Latina,
na utilização da água de reuso. A doutora Sinara falou num aspecto importante relacionado à questão de ocupação e uso do solo. Ora, a legislação existe. Agora, o que nós temos observado praticamente em todas as grandes cidades? Que o capital, o valor econômico prevalece sobre a questão ambiental. Sem dúvida. As grandes enchentes hoje é porque ocuparam as regiões de várzeas. Todo o córrego e todo o rio, ele tem a sua área de várzea, de expansão. Não é? Na verdade, na medida que você contraria a natureza e você coloca prédio naquilo que deveria ser uma área de preservação nós vemos isso ambiental. aqui em Campo Grande. Em Campo Grande, nós temos isso. A ocupação das áreas os de grandes fundo de empreendimentos vale. que estão dentro de córregos, não existe mais preservação, mata ciliar, aquilo que o próprio novo Código Florestal determina, que mesmo reduzindo o tamanho da mata ciliar, dependendo do tamanho do rio ou do córrego, mesmo assim não é respeitado aqui, no centro da cidade. Nós estamos vendo isso acontecer hoje. Ao invés do empreendimento se adequar à legislação, acaba a legislação se adequando aos empreendimentos. Mudança de legislação, que é grave, para poder adequar a questão dos empreendimentos. Deputado, uma coisa importante de se frisar aqui é que nós, quando nós falamos em políticas públicas, por exemplo, nós temos que frisar também o papel do judiciário nessa questão. Porque é vergonhoso o que nós vemos acontecer aqui ou em qualquer cidade brasileira e o judiciário praticamente omisso com relação a tudo isso. Porque é lá que tem que ser dirimidas as questões, tem que ser questionadas, tem que ser decididas. O papel do Ministério Público, por exemplo, é fundamental. Você tem promotoria do meio ambiente. No Estado, você tem vários municípios que ela está representada e a gente não vê na prática as coisas acontecendo nesse sentido, não por omissão. Às vezes pode até ser um pouco, mas muitas vezes também porque mesmo com a ação do Ministério Público, na verdade, quando chega nas esferas superiores, principalmente de decisão, a lei não é colocada em prática. É um problema também que nós temos com relação a isso. Ou seja, deputados, nós temos leis boas, especialmente na área ambiental e na área de cuidado das águas, nós temos leis muito boas. Mas, no meu entendimento, lei boa é a lei que funciona. Sem dúvida. Portanto, não funcionando, ainda carecem de entendimento do que há naquele normativo para que, de fato, as devidas instâncias tanto do legislativo, quanto do judiciário, quanto do executivo, efetivamente se imponham nas suas responsabilidades. A gente sabe que o nosso país tem uma fragilidade institucional muito grande. As pessoas tentam fazer o que conseguem fazer. Vocês, na instância legal, legislativa, o judiciário, o Ministério Público, enfim, imagina se todos os cidadãos, empresários e inclusive do poder público fossem criminalizados de fato ao pé da lei, não iria em relação aos danos ambientais, aos crimes ambientais, das quais as questões hídricas estão inseridas, creio que não existiriam cadeia para tantos. Então, ainda há um processo de fortalecimento institucional, de entendimento da sociedade, que é ela que cobra dos devidos poderes, das suas devidas competências, né? Do legislativo, que os normativos sejam realmente compatíveis com as políticas públicas que venham a levar a sustentabilidade do setor privado, as necessidades do cidadão, e não de alguns cidadãos, mas para todos os cidadãos, de todas as classes, de todas as cores e de qualquer tipo de gênero. É só uma única questão, eu acho que objetiva e importante. A Lei 11.445, que é de 2007, que é a Lei do Saneamento, ela estabelece a questão da elaboração dos planos municipais de saneamento. Na verdade, deveria se travar no ambiente do município, que é onde as coisas acontecem, o grande debate sobre a questão do saneamento. Sem dúvida. E, na verdade, o que eu tenho percebido... Como é do resíduo sólido. Exatamente. O que eu tenho observado na elaboração dos planos municipais de saneamento? O mesmo que ocorreu com a elaboração das cartas municipais lá em 1988, 89, que a Carta de 88 determinou que os municípios elaborassem suas constituições municipais. Um copiar-colar. Nós tivemos um caso do município do Mato Grosso do Sul, que protegeu suas praias costeiras e os seus manguezais, exatamente porque havia copiado a legislação de Santos, do município de Santos, e fez a reprodução dessa matéria. Na Assembleia sobre isso.
E em relação aos planos municipais de saneamento, nós temos algumas empresas oferecendo serviço de elaboração, que na verdade você faz o plano para adequar uma exigência da lei, não para provocar uma grande discussão daquilo que seria metas, prioridades, para se estabelecer uma política com prazo definido, onde você chegaria a ter universalidade de serviço de esgoto, de água, de drenagem e de resíduos sólidos. Na verdade, acaba virando um copiar-colar, um elabora, e acaba os outros municípios copiando o mesmo plano, com algumas mudanças, pequenas mudanças, na verdade, sem provocar a discussão que deveria gerar. É o aluno que compra a monografia. Monografia pronta, Sim, exatamente. E deputados, na verdade, por vezes a gente tem dificuldade de conversar com o setor do lado do local do trabalho, ou seja, com as pessoas do lado, que trabalham no departamento ao lado do nosso. Agora, imagine o desafio de integrar todas essas decisões dos planos de saneamento, os planos de drenagem urbana, os planos diretores dos municípios, os planos de bacia hidrográfica, os planos estadual de recursos hídricos, aos planos ambientais, aos também todos os planos das áreas de preservação ambiental. Ou seja, nós temos uma série de instrumentos, uma série de questões relativas às políticas públicas dos determinados setores, dos diferentes setores, com o grande desafio de integrar em todos esses instrumentos de planejamento, bem como todos os instrumentos que são relativos à implementação das ações consideradas prioritárias, tem espaço de participação da sociedade em todos os níveis, tanto do poder público como do setor privado, quanto da sociedade. Ainda creio que carece de uma informação ampla e restrita e de entendimento de que nós somos o dono do nosso destino para cuidar das águas também, das águas e das demais questões relativas aos bens públicos, né? Como que eu posso fazer para cuidar de uma água com quantidade e qualidade para hoje e sempre? Como que eu, como empresário, posso influenciar para que eu faça um investimento que preciso de água com quantidade e qualidade para hoje e para daqui a 30 anos? Como que eu faço para fortalecer a minha secretaria municipal, a minha entidade pública para executar as competências públicas? Ainda há um caminho longo a se ter, para percorrer. Mas se a gente tem que percorrer 1000 quilômetros, a gente tem que começar pelo quilômetro 1. Creio que nós já estamos em processo. Creio que quanto mais sabermos de como e onde participarmos, aonde influenciarmos, tanto mais este caminho é mais rápido, para que não venhamos a ter situações como hoje em São Paulo, que não é de hoje, né? E hoje a gente fala de uma crise hídrica em São Paulo. Crise tem começo, meio e fim, certo? E crise que não tem fim, se algo não for feito, não é crise, é esgotamento. Hoje a gente tem esgotamento de água, é muita gente para a água que existe. Aqui em Mato Grosso do Sul, a gente tem ainda muita água para pouca população em Mato Grosso do Sul. Não vamos receber só refugiados de São Paulo, a gente tem uma potencialidade de receber refugiados do mundo inteiro em relação, inclusive, aos resultados impactantes e negativos às nossas mudanças climáticas. Sem dúvida. Hoje, milhares e milhões de pessoas não têm acesso à água. Ou seja, nós temos uma galinha de ovos de ouro que nos dá base de desenvolvimento econômico com acesso ainda para todos e ainda não estamos caminhando com a ligeireza necessária para não chegarmos a ser a futura São Paulo com relação à água. Se hoje somos fronteira hídrica, se hoje somos um potencial econômico em expansão, é porque temos recursos hídricos a serem utilizados. Mas um estado que é o quarto estado no país em utilização de águas para o setor de irrigação. Nós não temos um plano estadual de irrigação. Então, é um verdadeiro absurdo. Estamos usando água hoje como uma pessoa que sabe que tem dinheiro, mas não sabe quanto que tem na conta e vai gastando.
E eu nunca vi isso mais de acontecer. 60% Alguém que tem dos dinheiro recursos de hídricos pulão, usado na lavoura. usar a rodo. Usa com planejamento, sabendo o que vai ter hoje, o que pode gastar amanhã e como vai saber para garantir e até mesmo aumentar a possibilidade de mais e mais acesso para mais e mais pessoas. Isso é possível. Hoje já temos o entendimento de todas as tecnologias, das obras, todos os diferentes setores. Hoje a gente já tem capacidade de gerar energia com água, com menor impacto. Hoje o setor do saneamento está preparado para, inclusive, o reuso da água. As tecnologias existem, né? Ainda há muita coisa a se avançar, né? Em questão pública, privada e da sociedade. Eu gostaria de trazer o cidadão assim, para o foco desse debate, para a gente encerrar o programa de hoje, na verdade, porque assim também a gente fala que esses 1.000 quilômetros têm que começar a serem percorridos agora, né? Por exemplo, acho que as pessoas não têm consciência que hoje a água ainda é um produto, um recurso natural público, mas pode se tornar um produto, ser privado, a gente corre esse risco. Fernanda, não, no desculpa, futuro. deixa eu esclarecer, não. No país só se mudar a Constituição Federal do Brasil. Água não, é bem mundo. Água é bem público. Sim, alguns lugares, alguns países, água pode ser um bem privado. E vira uma mercadoria como um pão que a gente compra na padaria. Não, só para as pessoas entenderem isso não. também, que a gente ainda pode mudar no a país... Constituição, inclusive, é isso que ela está falando. Entendeu? Assim, para as pessoas terem ideia do que isso pode Creio que acontecer, também, além de né? mudar a Constituição, a gente vai ter que deixar de ser signatário de alguns tratados, de algumas convenções que tratam a água como bem público. Mas para que a gente... Eu creio que é um movimento muito grande para o país. Não, e para que a crise não se torne tão grande assim, a gente focando mesmo no cidadão, para vocês, para os senhores, o que deve ser feito hoje, de forma urgente, por cada um? E no dia a dia, para que não tenha uma crise ou para que a gente tenha que vir aí tomar medidas, o que deve ser feito agora, por cada um que está nos ouvindo? Querem começar? Posso começar? As mulheres primeiro? As mulheres primeiro, por favor. Cidadão, cidadã, para começar, comecem a usar água só o que precise. Porque a hora que a gente usa, por exemplo, como eu vejo isso? A vassoura hidráulica. Para se varrer lixo, se usa a vassoura, não a mangueira com água potável. Dinheiro indo pela sarjeta. Se entender que a nossa mudança individual é que muda o todo. A sociedade não está do outro lado da rua, começa com a gente. Desde as questões mais simples, diminuindo a geração de resíduos, de lixo, e assim que se tenha lixo, que se acomode de maneira correta para a coleta, levar ao destino final. Isso são coisas simples, isso muda grande parte. Por vezes a gente culturalmente queima o lixo. Cada um queimando seu lixo, muda toda uma condição climática, muda toda uma condição de ar, enfim. Vou deixar o lixo do jeito que for. Não tem drenagem que funcione com lixo entupindo boca de lobo. Não existe isso. Quem é que coloca a garrafa PET? Hoje vi na televisão um computador boiando no córrego. Quem é que jogou aquele computador? Ele não foi sozinho, não tem perna? Sim. Então teve alguém que a nossa atitude individual que muda o todo, né? Outra questão muito importante, entender o nosso processo de influência no poder público, ou seja, no poder executivo, no legislativo e no judiciário. Deputados, nenhum deputado insatisfaz a população. Né? Por perda de votos, por perda até mesmo das suas competências de normatizar. Comprometimento com o cidadão. Eu acredito que o cidadão tem que entender que ele está dando um cheque em branco para o legislativo legislar a sua vida. O poder executivo tem as competências de cuidar as questões para o nosso bem-estar. E tem canais de cobrança do Poder Executivo, até mesmo por meio do Ministério Público, das ações civis públicas. Individualmente, nós podemos cobrar as competências do poder público. E os empresários entender que o desenvolvimento econômico só é possível mantendo uma base dos recursos ambientais, dos quais a água se inclui.
Ou seja, para eu conseguir crescer, e nada é incompatível. A agricultura não é incompatível, o setor industrial não é incompatível, até porque é uma atitude de permanência do seu negócio, é implementá-los, é desenvolvê-los, operacionalizá-lo com o cuidado dos recursos naturais. E as tecnologias, as possibilidades construtivas existem, ou seja, não tomar isso como um empecilho, mas isso como um fator agregado, inclusive de mercado e de permanência do seu negócio, né? Ou seja, há uma série de situações. E o poder público, à medida do possível, cada vez mais, ao se fortalecer, ao contratar pessoas com possibilidade de desempenhar as suas funções, realmente o façam. Então não tem uma solução mágica, não tem assim aquela varinha mágica que vai dizer assim, ó, puf, agora vamos, isso que tem que ser feito, ou então, e que existe algum culpado único. Há uma complexidade de situações e que começam com as nossas atitudes diárias de comprometimento, com o cuidado da nossa própria qualidade de vida e pequenas ações até de uma forma mais contextualizada. Deputado Barbosinha. Eu acho que a doutora Sinara resumiu que, na verdade, depende da sociedade. A mudança, ela não vai ocorrer de cima para baixo. Ela depende do comportamento do cidadão, dos pequenos hábitos do dia a dia. Na questão do uso racional da água e do bom exemplo. Na verdade, a criança, o exemplo vale muito mais do que as palavras. Como que se faz a barba? Abre a torneira e fica com ela correndo? Como se escova os dentes? Da mesma forma. Como que se lava o carro? Usa-se o balde? Ou usa a mangueira e deixa aberta enquanto você fica ali esfregando o carro? Nossa, descarga, com água potável. A questão da descarga, a questão do uso da água, nós temos aqui um índice pluviométrico excelente, quer dizer, na verdade, as nossas construções, elas não são adequadas à necessidade que nós temos da boa utilização dos recursos hídricos. Nós poderíamos ter reservatórios para poder utilizar, para molhar o jardim, para lavar a casa, para poder fazer essas necessidades para o banheiro, até as escolas. As casas populares já poderiam estar com metodologias construtivas de captação de água. A questão da energia, a questão da energia. Muito simples e muito barato. Eu propus um projeto já no mandato anterior, propondo isso, que nos conjuntos habitacionais feitos pelo Estado, que deixasse o reservatório, lógico, para captação de águas pluviais. Então, eu acho que, na verdade, são essas coisas que promovem a diferença e educação ambiental. Eu penso que a criança, essa geração, a partir do momento em que nós temos a educação ambiental, elas crescem com uma consciência diferente e hoje as crianças corrigem os pais. Se você vai fazer a barba deixando a criança, viu a professora, vai dizer, olha pai, não faça isso. Olha, não é assim que se escova os dentes. Mãe, não é assim que se tira as folhas. Não é? Então, eu acho que essas coisas... E para finalizar, eu penso que o Brasil precisa definir quem cuida das políticas públicas do saneamento. Nós temos uma grande confusão. Por exemplo, cidade até 50 mil habitantes é a FUNASA, mas você tem CODEVASF, você tem vários órgãos cuidando da parte de saneamento. Acima de 50 mil habitantes... CODEVASF, que era de competência de cuidado da irrigação no semiárido. Isso, exatamente. Quer dizer, vai havendo uma série então, na verdade, isso foi se incorporando e é uma grande confusão qual é o órgão do governo que cuida do saneamento. Né? Então, nos municípios, no Estado, nós temos aqui no Estado um vazio. Em relação às políticas de saneamento, eu tenho cobrado isso reiteradamente, a necessidade de nós termos no Estado uma secretaria, um órgão que fale pelo saneamento e desenvolva as políticas públicas de saneamento para o Estado. Realmente. E a mesma coisa para os municípios. E a grande oportunidade é na elaboração agora das constituições, das leis que vão cuidar do saneamento, da lei orgânica do saneamento do município, né, dos planos municipais, poder travar essas políticas. Creio que assim nós iremos evoluir, lembrando que no Mato Grosso do Sul, a maioria das cidades, das grandes cidades, estão no limite na questão do abastecimento de água. Todas elas demandam um grande investimento. Dourados, por exemplo, a cidade está no limite. Nós não temos condições de ter mais nenhum empreendimento sem que os investimentos, agora a Sanesul,
conseguiu contrair um empréstimo, um financiamento da Caixa Econômica Federal, recurso do FGTS, de aproximadamente 100 milhões, mas precisa de, com urgência, realizar investimentos em perfuração de novos poços, em reservação, em distribuição, e essa realidade, ela repercute com maior ou menor intensidade praticamente para todos os municípios do estado, inclusive a capital. Campo Grande, nós temos Águas Guariroba aí, o córrego Guariroba, né, também sendo explorado no seu limite. Todos os poços de Campo Grande que antes estavam desativados, hoje estão ativados e produzindo água e precisa, na verdade, com o crescimento, há uma demanda muito grande para a capital de necessidade de investimentos. Creio que com a consciência e com uma nova geração, nós temos condições de evoluir no futuro, termos isso melhor ou não, vai depender de cada um de nós. Deputada Marilda, inclusive, nessa questão de Campo Grande está em discussão aqui para a preservação da bacia do Guariroba. Inclusive, a Prefeitura já estuda a cobrança. Pagamento pelos serviços ambientais. Serviços ambientais, a expansão do programa que já está em execução, mas isso aumentando a taxa de contribuição na conta de água, através da Águas de Guariroba. Está em discussão isso, eu tive inclusive essa semana visitando com a Comissão de Meio Ambiente da Câmara, aqui a bacia do Guariroba, e junto com técnicos da Prefeitura que estão debatendo inclusive isso, na verdade, para jogar esse custo pelo pagamento de serviços ambientais para a população. Lógico que alguém tem que pagar, não tenha dúvida com relação a isso. Por enquanto não é Águas, por enquanto é a Agência Nacional de Águas e a Prefeitura. Sim, né? Mas a forma de cobrança... Ou seja, nós estamos pagando. Sim, a forma de cobrança, né, seria na conta, não é a Águas, mas logicamente que somos nós, é o repasse. A questão é como que o retorno, né, na verdade, tudo que a gente paga de tributos no Brasil, o grande questionamento da população é exatamente esse, é do retorno. E nessas políticas públicas ambientais, principalmente com relação a recursos hídricos, essa questão do papel de cada um. O que mais me chama a atenção é o quanto que nós investimos na educação ambiental, mas na educação ambiental que seja eficaz, aquela que funciona realmente, porque é triste. Nós estamos vendo hoje, muitas vezes, você vê jovens, essa questão do desperdício, do uso descontrolado e irracional dos recursos hídricos. E quando a gente fala em políticas públicas, as políticas públicas são executadas por pessoas. Então, como que um governante vai colocar a questão da preservação dos recursos hídricos e ter uma política ambiental de acordo com as necessidades que nós temos, como ele vai colocar isso como uma prioridade de ação do seu governo, ou seja, do legislativo ou do judiciário, se ele não tem isso, a compreensão disso desde o berço, né? Se ele não aprendeu isso em casa, se ele não aprendeu isso na escola, né? Porque a escola às vezes ensina, mas a mãe vai lá, de repente está pegando o filho. Aqui em Campo Grande a gente vê às vezes em fila dupla, em fila tripla, né? Os exemplos, é aquilo que o deputado Barbosinha falou, os exemplos. Então, a escola ensina a educação ambiental, mas em casa não tem nenhum tipo de prática com relação a isso. E muitas vezes a criança vai ensinar o adulto, mas o adulto não tem a compreensão desse papel. Nós somos de uma geração que tivemos dificuldade de entendimento com relação a essa questão. A necessidade está nos fazendo repensar esse modelo. Com certeza, e a urgência desse caminhar dos 1000 metros, nós temos que ser cada vez mais rápidos, principalmente num estado como o nosso, que tem... A doutora Sinara e o deputado Barbosinha frisaram, e eu quero frisar também, porque eu sou paulista de nascimento, sou mato-grossense de coração, moro aqui há muito tempo, meus filhos, minha família toda daqui. Então, eu amo esse estado. Os recursos hídricos que nós temos é uma coisa de fazer inveja para qualquer lugar desse planeta, né? Nós somos abençoados nesse aspecto. E aí aumenta a nossa responsabilidade, né, com relação à preservação, a condições de vida digna para as pessoas que tenham acesso aos bens que a natureza nos disponibiliza, e principalmente a água. E aquilo que a doutora Sinara falou também, a questão da migração ou da imigração e tantas outras pessoas que podem vir exatamente porque o Estado disponibiliza de todos esses recursos, né, de tudo que... esse privilégio que a natureza nos deu. Então, a nossa responsabilidade, que amamos essa terra aqui, estamos aqui, ela é muito maior. Ela é muito maior para fazer com que o Estado seja eficiente com relação às políticas públicas, mas para fazer, principalmente, acelerar esse processo de
de mudança de cultura e de fortalecimento do compromisso que cada cidadão tem que ter com a questão ambiental e principalmente com o uso adequado, racional dos recursos hídricos que nós temos no nosso estado, que são muitos, mas que se nós não tivermos racionalidade no seu uso, nós comprometemos as futuras gerações com certeza. A nossa, inclusive. Com certeza. Usar a água com consciência deve ser uma atitude diária e de todos, né? A gente espera que as informações colocadas aqui tenham ajudado você a repensar o uso da água, a preservar, né, essa riqueza, né, que a gente tem aqui no estado e que você também possa cobrar os poderes sobre a gestão dos recursos hídricos, como a doutora e os deputados colocaram aqui. Obrigada pela audiência e até o próximo Assembleia Debate.